No coração da Escócia, no Parque Nacional de Cairngorms, a poucos quilômetros da pequena cidade de Aviemore, há uma trilha de 14 quilômetros que leva a um dos belos lagos escoceses. Nós estacionamos ao lado do lago Loch Ness, do vídeo anterior, e começamos uma longa caminhada em direção a uma daquelas belas fendas que formam os lochs, os lagos, dos parques escoceses. Não foi um grande feito, nem sou eu uma grande aventureira, desbravadora de grandes desafios na natureza. Foi algo simples, mas para mim foi um dos dias mais notáveis da minha vida. Nesse dia, eu caminhei 28 quilômetros. Eu sei que é pouco. Muitas pessoas mesmo caminham muito mais do que isso. Mas eu, que nunca fiz mais do que uma trilha de pouquinhas horas, pela primeira vez fiz uma trilha longa, em um local absolutamente isolado. Não havia mais ninguém, apenas eu e o Felipe. Ao longo de todo o dia, de toda a caminhada, não vimos ninguém. E a sensação de estar imersa na natureza selvagem, andando por meio a uma floresta e tendo ao longe a vista de montanhas nevadas, foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. Foi a primeira vez que eu senti neve caindo no meu rosto. Foi a primeira vez que eu fiz uma longa caminhada em um local tão frio e tão isolado. Mas principalmente, foi um dia em que a minha alma se curou de uma dor que eu carregava dentro de mim. Naquele dia, eu dei um passo em direção a mim mesma. A trilha seguia pela floresta de Hofjemurkus. Não é muito íngreme, nem tem grandes dificuldades. Alguns cruzamentos de rios, algumas subidinhas, nada demais. Nós seguimos em direção ao Loch Einak. E ao longe, imponente no céu, coberto por nuvens e neve, estava a montanha que chamam de Skorgeith. A distância que iríamos percorrer era de cerca de 14 quilômetros. 14 para ir, 14 para voltar. Eu sempre fui mais dos livros do que do corpo. Sempre fui mais do estudo. Em algum momento em minha vida, eu me convenci que eu não era boa para essas coisas do corpo, que eu não dava conta. Eu era devagar, eu era fraca. Almost there. Nossa, é mesmo. E quando às 41 semanas de gestação, eu me vi em um trabalho de parto de mais de 24 horas, com diversas dificuldades, um bebê mal encaixado, contrações que não dilatavam o colo, uma parada de progressão, uma transferência de um parto domiciliar para uma cesariana, tudo aquilo deixou uma marca em mim. Em algum local da minha mente, eu me convenci de que o meu corpo não funcionava, que o meu corpo não respondia direito, que havia um defeito em mim. Toda essa marca seria apagada à medida que eu caminhava, me aproximava daquelas belas montanhas nevadas. As rajadas de vento no meu rosto, os pés doloridos, os sapatos molhados da água gelada dos rios que tropecei, e uma alegria, uma profunda alegria.
As minhas pernas se moviam mais fortes, o meu corpo se movia mais decidido. Eu olhava ao longe e eu sabia que eu ia chegar lá. Isso não iam tirar de mim. Naquele dia eu me curei. Olhando para a neve no topo do Sgorgeif, eu disse para mim: o meu corpo é perfeito, o meu corpo funciona. Tudo está bem. É muito forte em mim a impressão que ficou, a profunda alegria que eu sentia a cada passo dado. O vento, o silêncio, o frio e apenas o meu marido de companhia. Eu entendi. Naquele momento eu entendi que tudo estava bem, que meu corpo era perfeito, que meu corpo funcionava e eu conseguia. Levou 5 anos para curar a dor desse parto e dores muito mais antigas, mas foi ali, em meio à natureza silenciosa, naquela longa caminhada que para mim era um desafio, foi ali que eu acreditei em mim, foi ali que eu confiei, que eu entreguei. Eu lembrei dos filósofos que eu estudei, de Plotino neoplatônico, da contemplação do belo na natureza, da beleza do mundo, a beleza que resplandece em nossa alma e que a gente enxerga refletida nesse mundo belo, nessa natureza intocada. Aquelas montanhas não eram meras montanhas, aquela neve não era só uma paisagem bonita, era a beleza que refletia dentro de mim. E eu olhava para aquela paisagem como se fossem deuses olhando de volta para mim, como se fossem deuses dizendo: caminha, caminha. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mais do que os limites físicos que eu me impus, foi o limite mental. Foi vencer aquelas falas que eu dizia para mim mesma que eu não daria conta, que eu não era boa para isso. Aquela caminhada foi como um renascimento para mim. Como uma doula que nos guia, incentivando e acreditando em nossa capacidade, meu marido seguiu, acreditando que eu conseguiria. A cada pausa, a cada chá quentinho, na beira de uma pedra, se protegendo do vento, a cada lanchinho que fazíamos, a cada contemplar da beleza ao horizonte, aquilo tudo me dava força. Ele dizia que eu conseguiria, e eu acreditei. É como num parto. Depois de 12 quilômetros caminhando, fazia cerca de 0 ou 1 graus, caía uma chuva de gelo congelado que batia contra o meu rosto, um vento forte que era canalizado pela fenda do lago à nossa frente. Eu seguia caminhando. Eu olhava ao longe e dizia: eu posso, eu consigo. E eu fui preenchida de uma felicidade que eu nunca tinha sentido antes, não dessa forma. Meu corpo funciona, era o que eu dizia para mim. E ao dizer isso, eu desconstruí aquela crença que eu cristalizei após o meu não parto, de que tudo havia dado errado, de que não funcionava. Não é nenhum grande feito, nenhuma história de superação dessas que passam em filmes. Não é super interessante, eu sei. Mas para mim, foi importante. Chegar no lago, no destino final, foi vencer um desafio autoimposto e foi voltar a acreditar na minha própria força. Que alegria chegar lá, naquela natureza selvagem intocada, naquele frio, com aquele vento, apenas eu e ele. A volta não foi fácil. Dos 28 quilômetros caminhados, os últimos 6 eu não sei como eu fiz, eu liguei no automático. Meu pé doía a cada pisada, minhas pernas doíam.
Eu perdi uma luva no meio do caminho e nem vi quando ela caiu. Eu caminhei e a dor valeu a pena. Deve ser assim que a gente se sente após um parto com um bebê no colo. Valeu a pena. E é isso que eu gostaria que cada gestante pensasse em seu parto. Que acredite, eu consigo, meu corpo funciona, eu sou capaz e vale a pena. A jornada é maravilhosa. Caminhe em direção ao seu parto. Caminhe em direção à natureza desconhecida. Não importa o desafio, siga caminhando.